Em uma das mais vigorosas e instrutivas histórias do livro de Mórmon, o povo de Amon fez convênio de que nunca mais usaria armas para derramar sangue humano. Mas quando viram o perigo e as muitas aflições e tribulações que os nefitas padeciam por eles, encheram-se de compaixão e desejaram pegar em armas em defesa de seu país. Elamã e seus irmãos, contudo, persuadiram-nos a honrar o convênio que haviam feito com o Senhor. O relato da Escritura não nos informa quem teve a ideia de lembrar que os filhos não haviam feito o mesmo convênio que seus pais. Gosto de pensar que foi um jovem quem primeiro sugeriu a possibilidade de que ele e seus amigos poderiam pegar em armas e adotar o nome de nefitas. E fizeram um convênio de lutar pela liberdade dos nefitas, sim, de proteger a terra, ainda que com sacrifício da própria vida. Essa foi uma tarefa extraordinária para o grupo de 2.000 rapazes, mas eles eram rapazes extraordinários. De acordo com o que consta da Escritura, eram todos jovens e muito valorosos quanto à coragem e também vigor e atividade. Mas eis que isso não era tudo. Eles eram homens fiéis em todas as ocasiões e em todas as coisas que lhes eram confiadas. Sim, eles eram homens íntegros e sóbrios, pois haviam aprendido a guardar os mandamentos de Deus e a andar retamente perante Ele. O restante da história mostra como esses rapazes lutaram valorosamente contra os guerreiros mais velhos e mais experientes do exército lamanita. Segundo seu líder Elamã, lutaram como que com a força de Deus. Sim, nunca se soube de homens que tivessem lutado com força tão miraculosa e com tal vigor caíram sobre os lamanitas que os aterrorizaram, e por essa razão os lamanitas entregaram-se como prisioneiros de guerra. Imaginem só, jovens inexperientes, mas tão preparados espiritual e fisicamente, e tão cheios de força que aterrorizaram seus inimigos até a sua rendição. Embora todos os 2.000 jovens tivessem sido feridos na batalha em um momento ou outro, nenhum morreu. Novamente cito Elamã. Atribuímos isso ao miraculoso poder de Deus, por causa de sua extraordinária fé naquilo que haviam sido ensinados a crer, que existia um Deus justo e que todo aquele que não duvidasse seria preservado pelo seu maravilhoso poder. Irmãos, hoje travamos uma batalha que, sob vários aspectos, é muito mais perigosa, muito mais cheia de riscos do que a batalha entre os nefitas e os lamanitas. Nosso inimigo é astuto e engenhoso. Lutamos contra Lúcifer, o pai de todas as mentiras, o inimigo de tudo o que é bom, correto e sagrado. Vivemos verdadeiramente no tempo previsto por Paulo, em que homens seriam amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Isso soa familiar, irmãos? A mim soa como os programas do horário nobre da televisão. Vivemos tempos perigosos. Batalhamos literalmente pela alma dos homens. O inimigo é impiedoso e implacável. Faz prisioneiros eternos em uma progressão alarmante. E não tenciona dar trégua. Embora sintamos-nos sinceramente gratos pelos inúmeros membros da Igreja que realizam coisas maravilhosas na batalha pela verdade e justiça, é necessário que eu lhes diga que isso ainda não é suficiente.
Precisamos de muito mais ajuda. E assim como o povo de Amon voltou-se para seus filhos em busca de reforço na guerra contra os lamanitas, nós nos voltamos para vocês, meus jovens do sacerdócio arônico. Precisamos de vocês. Como os 2.000 jovens guerreiros de Elamã, vocês também são filhos espirituais de Deus e podem também ser investidos de poder para edificar e defender seu reino. Precisamos que façam convênios sagrados, assim como eles fizeram. Precisamos que sejam meticulosamente obedientes e fiéis, assim como eles foram. Precisamos atualmente da melhor de todas as gerações de missionários da história da Igreja. Precisamos de missionários dignos, qualificados e espiritualmente energizados, que, como os 2.000 jovens guerreiros de Elamã, sejam muito valorosos quanto à coragem e também vigor e atividade. E que sejam homens fiéis em todas as ocasiões e em todas as coisas que lhes forem confiadas. Escutem bem essas palavras, meus jovens irmãos. Valor, coragem, vigor, atividade, fidelidade. Não precisamos de jovens fracos espiritualmente e só parcialmente comprometidos. Não precisamos de jovens apenas para fazer número. Precisamos de todo o seu coração, poder e mente. Precisamos de missionários vibrantes, criativos, entusiasmados, que saibam ouvir e responder aos sussurros do Espírito Santo. Não é hora de ter fraqueza espiritual. Não podemos enviar vocês em missão para que sejam reativados, reformados ou para receber um testemunho. Não há tempo para isso. Precisamos que estejam cheios de fé, esperança, caridade e amor, com os olhos fitos na glória de Deus. Como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, eu os conclamo a começar imediatamente, esta noite, a ser plena e completamente dignos. Decidam-se e assumam um compromisso para si mesmos e para Deus, de que a partir deste momento irão esforçar-se diligentemente para manter o coração, as mãos e a mente puros e limpos de qualquer tipo de transgressão moral. Decidam evitar a pornografia, do mesmo modo como evitariam a doença mais perniciosa, pois é exatamente o que ela é. Decidam abster-se completamente de fumo, álcool e drogas ilegais. Decidam ser honestos. Decidam ser bons cidadãos e viver de acordo com as leis do local onde moram. Decidam que, a partir desta noite, nunca mais pecarão contra a castidade ou usarão de linguajar que não seja condizente com o portador do sacerdócio. E isso ainda não é tudo o que esperamos de vocês, meus jovens irmãos. Esperamos que tenham a compreensão e um testemunho sólido e seguro a respeito do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Esperamos que se esforcem ao máximo. Esperamos que façam e cumpram sempre seus convênios. Esperamos que sejam missionários tão gloriosos quanto é gloriosa a mensagem que levam. Essa expectativa é elevada. Compreendemos que o seja, mas não podemos desculpar-nos por isso. Ela reflete os padrões que o Senhor estabeleceu para que vocês recebam o sacerdócio de Melquisedeque, entrem no templo, sirvam em uma missão e sejam maridos e pais dignos. Não há novidade nenhuma nela, nada que já não tenham ouvido. Mas hoje nós os conclamamos, jovens irmãos do sacerdócio arônico, a levantar-se, a atingir seu máximo e a estar plenamente preparados para servir ao Senhor. Muitos de vocês já se encontram nesse caminho e nós os elogiamos por sua dignidade e determinação. Para aqueles que ainda não estão, que esta noite seja o início de seu processo de preparação. Caso se encontrem em falta quanto à dignidade, decidam fazer as mudanças necessárias, começando agora mesmo.
Se acham que precisam conversar com seu pai e seu bispo sobre pecados que talvez tenham cometido, não esperem mais. Façam isso agora. Eles irão ajudá-los a arrepender-se e a mudar para que possam ocupar seu lugar como membros da melhor de todas as gerações de missionários. Peço-lhes que compreendam o seguinte: o critério estabelecido para o serviço missionário está sendo elevado. Os dias dos missionários do tipo arrependa-se e vá já se acabaram. Vocês sabem a que me refiro, não sabem, meus jovens irmãos? Alguns rapazes têm a ideia equivocada de que podem adotar um comportamento pecaminoso e depois arrepender-se quando completarem 18 anos para poder sair em missão aos 19. Embora seja verdade que possam arrepender-se dos pecados, vocês poderão, ou não, ser considerados aptos para servir. É muito melhor manterem-se limpos, puros e valorosos, fazendo coisas simples, como desenvolver um significativo relacionamento com seu Pai Celestial por meio da oração, santificar o dia do Senhor, trabalhar e reservar parte das economias em uma poupança, pagar integral e honestamente seu dízimo, limitar o tempo gasto com jogos no computador. A quantidade de pontos acumulados em um minuto não surtirá nenhum efeito em sua capacidade de ser um bom missionário. Oferecer ao Senhor mais tempo, estudando as Escrituras e recebendo a compreensão da mensagem maravilhosa da restauração que temos para o mundo. Servir ao próximo e prestar-lhe seu testemunho. Pais, vocês desempenham um papel vital nesse processo de preparação. Sabemos que a influência mais profunda exercida na preparação dos jovens para o sacerdócio de Melquisedeque, para o casamento e a paternidade, encontra-se na família. Se seu filho compreende as doutrinas básicas exigidas para tornar-se um pai fiel, ele certamente está pronto para servir em uma missão de tempo integral. Infelizmente, inúmeros pais abdicam dessa responsabilidade eterna. Acham que o bispo e o seminário, a escola dominical e os professores e líderes dos rapazes encontram-se em melhor condição de motivar e inspirar seus filhos do que eles mesmos. Esse simplesmente não é o caso. Embora os líderes eclesiásticos sejam importantes na preparação de seu filho para o sacerdócio e a missão, a igreja existe como um recurso para vocês. Ela não é uma substituta de seu ensino, orientação e correção inspirados. Consequentemente, ao elevarmos o critério para seus filhos servirem como missionários, isso significa que também estamos elevando o critério para vocês. Se esperamos mais deles, significa que esperamos mais de vocês, pais, e das mães também. Lembrem-se, os 2.000 jovens guerreiros de Elamã eram fiéis porque haviam aprendido a guardar os mandamentos de Deus e a andar retamente perante Ele. E eles receberam essa instrução dentro do lar. Alguns pais acham que não têm o direito de fazer perguntas sobre a dignidade de seus filhos. Acham que isso é uma prerrogativa exclusiva do bispo. Pais, não só vocês têm o direito de conhecer a dignidade de seus filhos, como têm a responsabilidade de fazê-lo. É seu dever saber como seus filhos estão no que se refere a seu bem-estar e progresso espiritual. Vocês precisam acompanhar cuidadosamente os assuntos e preocupações que eles trazem a vocês. Façam perguntas específicas a seus filhos quanto à sua dignidade e recusem-se a aceitar menos do que respostas específicas. Com mais frequência, nossos bispos precisam instruir os jovens a falar com seus pais sobre os problemas que enfrentam. Esse procedimento deveria, na verdade, fluir no sentido contrário. Os pais deveriam estar tão intimamente cientes do que se passa na vida dos filhos que deveriam conhecer seus problemas antes do bispo. Deveriam primeiro aconselhar os filhos
e depois ir com eles até o bispo, se isso for necessário para o arrependimento completo. Como juízes de Israel, devidamente designados, os bispos e presidentes de estaca determinam a dignidade e decidem questões pela igreja. Mas, pais, vocês têm a responsabilidade eterna pelo bem-estar espiritual de seus filhos. Peço-lhes que assumam sua posição legítima de conselheiros, consultores e líderes no sacerdócio, na preparação de seus filhos para tornarem-se portadores do sacerdócio de Melquisedeque e servirem como missionários. Agora, algumas palavras aos bispos. Imagino que existam muitos rapazes que não têm um pai fiel em casa. Nesse caso, usem os recursos da igreja para garantir que esses portadores do sacerdócio arônico sejam ensinados por irmãos do sacerdócio de Melquisedeque, que os ajudem a preparar-se para seu futuro serviço no sacerdócio. Repousa sobre seus bispos e presidentes de estaca a responsabilidade de recomendar somente os rapazes e moças que julguem estar preparados, espiritual, física, mental e emocionalmente, para enfrentar a realidade de hoje da obra missionária. Irmãos, julguem sabiamente. E lembrem-se, nem todo jovem precisa ser chamado para servir longe de casa. Alguns podem vir a ser muito mais úteis servindo sob sua direção como missionários de ala. A aqueles dentre vocês que estão atualmente servindo em uma missão de tempo integral, agradecemos por seu serviço. Esta noite é uma excelente oportunidade para cada um avaliar cuidadosamente o próprio desempenho. E se não estiverem atingindo o seu máximo, seu presidente de missão irá ajudá-lo a fazer as mudanças necessárias para ser um servo eficaz e dedicado ao Senhor Jesus Cristo. Finalmente, aos que dentre vocês que já serviram em uma missão, peço que se lembrem de que foram desobrigados de sua missão, mas não da igreja. Por 2 anos, foram representantes do Senhor Jesus Cristo. Esperamos que sempre tenham a aparência e as ações de um de seus discípulos. A aparência, as ações. Não sigam a tendência e a moda do mundo. Vocês são muito melhores do que isso. Caso escorreguem, façam o que for necessário para recuperar o equilíbrio espiritual. As normas para a felicidade e o sucesso depois da missão são muito parecidas com as que tinham durante a missão. Orar diligentemente, trabalhar exaustivamente e ser obedientes. Esforcem-se sinceramente agora para encontrar a companheira eterna ao lado de quem possam desfrutar a vida. Sirvam ao Senhor juntos e criem a próxima geração excelente. Meus irmãos, falei-lhes francamente. Espero que sintam o amor e a preocupação que emana da primeira presidência, do quórum dos 12 apóstolos e de outros líderes da igreja, ao pedirmos que se preparem agora para juntar-se a nós, para levar as bênçãos do Evangelho restaurado a todos os povos da terra. Cada um de vocês é precioso e queremos que vocês saiam vitoriosos, sãos e salvos nessa batalha pela alma dos filhos de nosso Pai Celestial. Que Deus os abençoe com coragem para ser fiéis em todas as ocasiões e com visão para saber quem são e o que o Senhor quer que façam. É a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.